Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá para mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal do Facebook e lá também no YouTube. Também quero que vocês prestigiem o nosso canal lá no YouTube, que tem os mesmos vídeos que estão aqui, estão lá, certo? Vocês podem acessar lá, vocês podem baixar lá, vocês podem baixar o vídeo, certo? Vocês podem ver quando vocês quiserem. Então essa é a facilidade do YouTube. E aqui no Facebook vocês podem nos ajudar visualizando o vídeo, né? E tendo a experiência também de ver várias e várias. Ah, Thiago, não tenho o Facebook. Corre lá no YouTube e nos prestigia lá no YouTube, porque a gente faz o conteúdo paralelo para vocês, entendeu? Bom, gente, hoje nós vamos trazer um tema de Umbanda, mas que também vai refletir para os espíritas, para os nossos amigos que creem na doutrina espírita. Por quê? Porque quando eu falo em Umbanda, eu logo me vem à mente, isso para as pessoas que são leigas, que é uma religião espírita, por causa do ato de incorporação que o médium, né, se incorpora e transmite o passe, transmite o conforto. Todo mundo diz, não, a Umbanda é uma religião espírita, né? E não é. A Umbanda não é uma religião espírita. A Umbanda, ela é uma religião espiritualista. Por que espiritualista? Porque ela crê em espíritos consoladores, crê em entidades de apoio, certo? Faz com que essas entidades tenham, de uma certa forma, as suas propriedades mediúnicas acionadas através dos cânticos e dos pontos que ali estão sendo tocados. O espírita, não. O espírita, ele tem uma outra doutrina, aonde ele se concentra, ele tem um vínculo muito forte com o cristianismo, onde ele se faz, por exemplo, uma oração de Pai Nosso, de Ave Maria, e traz consigo os espíritos que ali o rodeiam para, de uma forma, psicografia, outra forma, o passe na imposição das mãos, mas sem a incorporação, porque eles chamam assim de espíritos de consolação também, né? Então, eles não incorporam. Eles trabalham sem o ato de incorporar, sem o ato de transe, como a gente faz na Umbanda. Diferença primordial do espiritismo é que no espiritismo ele é considerado também ele é considerado uma ciência por vários estudos, vários doutores como Chico Xavier, Allan Kardec, que são mediadores desses espíritos e que fazem com que esses espíritos se manifestem através da audição, da intuição e da percepção, certo? O espiritismo, em algum ponto, se conecta com a Umbanda quando ele também acredita que nós desencarnamos e nós temos o nosso espírito se renova para uma próxima vida. Até aí, tudo bem. Agora, a doutrina espírita, ela fica distante da Umbanda quando nós partimos do princípio aonde a Umbanda necessita de ritos de incorporação, de ritos de concentração e transição de mediunidade, ou seja, nós conectamos a nossa mente com o astral e o astral devolve a nós em forma de entidades para que nós possamos nós entramos num transe e assim este astral nos consome e vem para ajudar as pessoas, certo? E no espiritismo não tem isso, tá? E nós temos
com essa desenvoltura do astral, aonde nós entramos em transe, tá? E nós temos também a crença em Jesus Cristo também, certo? Nós temos a crença no kardecismo como uma questão de que nós acreditamos que há espíritos, como no espiritismo. Agora, a Umbanda em si, ela nasce de uma fórmula conceituada de espiritualismo, tá? Aonde ela entende que os espíritos sim estão em volta, ela entende que há uma vida após o desencarne, ela entende que há um segmento mediúnico como os espíritas, mas o modo de trabalho, o modo de desenvoltura é completamente diferente. Tanto que na Umbanda nós também estudamos visões espíritas, visões que eu digo, termos espíritas, para que a gente possa, não é aprender a incorporar, mas aprender a lidar com esta energia que ali está em nós. Então nós temos que entender que, de uma certa forma, são religiões irmãs, mas doutrinamente, eles se afastam ao momento que a Umbanda nós temos os nossos caboclos, os nossos guias, e no Espiritismo nós temos só a imagem do Evangelho segundo Jesus Cristo. E aí, a partir daí, se faz todo um processo de estudo para chegar a ter um atendimento onde pessoas, também com mediunidade, se tornam médiuns, mas de uma certa forma, médiuns que não incorporam, médiuns que tratam a energia através de audição, de visão e de consciência, entendeu? Então, essas diferenças do Espiritismo e essas diferenças da Umbanda eu estou trazendo para vocês. Por quê? Porque existem casas espíritas e casas de Umbanda Kardec. O que eu falo que é uma Umbanda Kardec? É que, além do serviço prestado de passe com caboclos, de passe com entidades de guias, eles também atribuem a mediunidade kardecista e relacionam essa mediunidade kardecista com processos de cura, processos de cirurgias espirituais, processos de consultas espirituais, remédios espirituais. Esta é a parte kardecista que a Umbanda também pega um gancho, porque lá atrás, quando Zélio de Moraes fundou a Umbanda, ele também se apegou a termos espíritas para trazer em si a questão da filosofia espiritualista. Então, vejam comigo, são duas religiões espiritualistas. Porém, a religião espírita, kardecista, certo? E a Umbanda, que também é espiritualista e vincula o kardecismo em alguns momentos, quando assim necessário. Tá? Então nós temos essa visão kardecista, sim, nós temos a visão kardecista. Nós temos a raiz kardecista, porque nós somos espiritualistas, nós acreditamos nos espíritos. Agora, a nossa diferenciação parte do princípio onde nós temos muitas casas que não são cruzadas, tá, gente? Que são casas de orações de Umbanda. Nós temos a oração em forma, nós usamos guias, coisa que o espírita não usa. Nós usamos termos que os espíritas não usam. Então nós somos uma religião espiritual. Toda religião que trabalha com espírito, ou seja, que crê em mediunidade acima do ser humano, ela é considerada uma religião espiritualista. Fazendo uma outra observação. Religiões que são de cunho
que não trabalham com espírito no sentido assim, de não haver uma relação próxima a se comunicar com espíritos que estão em volta de nós, elas não fazem parte deste nicho, como o catolicismo, como os protestantes, como o próprio budismo, né? Que não há essa conexão espiritual aflorada para que espíritos se manifestem, tanto incorporados quanto por forma de escritas, né? Para ajudar aquele que venha pedir o conselho. Tá? Nós, da Umbanda, nós temos a função de sermos médios de trabalho e médios transitores, ou seja, a nós transita a incorporação e a desincorporação, ou seja, numa gira de trabalho nós vamos incorporar e vamos dar o passe necessário para que aquela pessoa saia dali confortável. Se você for numa casa espírita, não. Você vai sentar, aquele médium estará ali amparado pelos espíritos consoladores. Deixa eu acionar aqui uma amiga, Carla Xavier. Alô, boa noite, Carla. Né? O médium espírita, então, estará auxiliado pelos seus espíritos, né? E ali ou ele vai psicografar, ou ele vai impor as mãos e dar o passe. Geralmente é um passe coletivo, né? Então, a diferença entre... Oi, boa noite, Carla. A diferença entre espiritismo e umbanda está na sua doutrina, certo? Nós temos que entender também que o espírita, para nós o espírita é a nossa raiz, porque se não houvesse o espiritismo, a umbanda também não nasceria. Porque Zélio de Moraes atrás pegou questões espíritas para formalizar a umbanda. Então, por exemplo, no espiritismo se tem as leituras, se tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que segundo o Espiritismo? Porque há variação no Evangelho que é cristão. Na verdade, a questão de que o médium espírita não incorpora, ou seja, ele fica apenas na audição e na visão. Muitos veem, muitos têm audição, outros psicografam, né? Então, a Umbanda não. A Umbanda, todo mundo de branquinho lá, bonitinho, e começa a questão. Tu vai numa casa espírita, por exemplo, numa segunda, terça, quarta, tem médiums que trabalham porque não há o desgaste físico da incorporação, o desgaste que eu digo de estar ali tendo que dar passagem para aquela entidade, né? Claro que eu creio também que a mediunidade também desgasta por causa, né, da conexão também que é feita. Agora, no Espiritismo se tem a questão de ter mais o contato com o cristianismo, que na Umbanda muitas vezes não tem, porque é uma questão de interpretação de culto. Entendeu? São duas religiões completamente diferentes. Mas quando você for numa casa espírita ou numa casa de Umbanda, você não diz que a Umbanda é espírita. Você diz que a Umbanda é uma religião espiritualista, ou seja, ela traça linhas espíritas, mas ela difere quando assim ela se encontra com os caboclos, ela se encontra com os orixás, e aí ela sai da questão. Então ela é uma religião espiritualista, certo? Já o espiritismo não. O espiritismo ele concentra a questão do pós-desencarne e a questão que ele se utiliza de espíritos que já partiram e estão ali para ajudar aquela pessoa a sentir um conforto melhor. Como a gente também tem relatos, existem médiuns espíritas, né, que fazem sessões de cartas psicografadas. Eu tenho até um que eu vejo na internet, que o sobrenome é Botelho, mas eu não sei o primeiro nome, tá, gente? Eu para guardar nome de pessoa é horrível, tá? E ele faz mesas maravilhosas de pessoas que estão ali, né, querendo se comunicar com aquele irmão que já foi, né?
E ali ele faz a interpretação daqueles espíritos que estão ali com ele, né, no caso, e após isso ele traça as cartas e entrega ou faz a divulgação via vídeos para aquelas pessoas que ali solicitaram. É uma forma diferente, certo, de se tratar a mediunidade. Então, a mediunidade ela é igual para todo mundo. O que a difere é a forma com que eu vou trabalhar ela. Porque se nós formos avaliar, a base é a mesma. O que o difere é a forma de estudar e a forma como eu traço a minha caminhada espiritual, certo? Porque o que acontece? Nós temos em volta de nós, todo dia, toda hora, todo momento, vários espíritos. Aqueles que não são médios, ou seja, desculpa, aqueles que a mediunidade é menos aflorada, eles não percebem. Aqueles que é mais aflorada têm uma percepção maior. Certo? Aqueles que são bandistas, geralmente, às vezes, até não percebem, mas sentem alguma coisa. Certo? E muitos umbandistas, e eu posso dizer pelo meu próprio relato, tá? Eu já estudei espiritismo, até porque eu queria saber o porquê de algumas coisas, o porquê que é a incorporação. Não que eu vá melhorar a minha incorporação, não é isso, não é desenvolvimento mediúnico, gente. É o porquê de algumas coisas, o porquê do desencarne, o porquê que a gente desencarna e para onde é que a gente, por quê, por quê, por quê. Fui lá numa casa espírita e peguei essas informações, entendeu? Saciei a minha curiosidade, entendeu? Nem por isso deixei de ser um bandista, mas sei que a importância do espiritismo para a Umbanda ela é fundamental. Por isso que a Umbanda ela é constituída através de uma linha espírita e ela se difunde aos caboclos e guias que ali estão, certo? Ah, mas Thiago, mas a Umbanda então a Umbanda não tem as mesmas leituras espíritas. Ela não se utiliza das mesmas leituras. Ela não se utiliza, por exemplo, de uma biblioteca kardecista como os espíritas têm. Mas o umbandista ele tem a possibilidade de ir numa casa espírita e se abastecer de conhecimento, entendeu? Isso é maravilhoso, certo? E dali tirar para si ensinamentos que possam vir a melhorar a sua contribuição dentro da Umbanda. Entender por que daqui a pouquinho tu tá numa gira e daqui a pouquinho chega aquele egum ali para perturbar. Por que aquele irmão que desencarnou não consegue se elevar, né, ao plano superior, fica ali nesse meio termo? Então, todas essas questões que às vezes eu também tenho dúvida, gente. Às vezes eu fico assim pensando, meu Deus do céu, por que tem tanto irmão que não entende que já desencarnou? E a gente não. E a Umbanda, este aparato a Umbanda não nos dá. Então, onde é que a gente tem que buscar? No Espiritismo. Ah, Tiago, mas existe casas de Umbanda que tem uma veia mais kardecista, como eu já falei para vocês em outros vídeos, que ela também tem estudos próprios para o kardecismo. E aí ela faz uma miscigenação entre Umbanda e kardecismo e ela traz essa, entre aspas, biblioteca aonde os ensinamentos espíritas caminham junto com os ensinamentos de Umbanda. Então, na realidade, seria até ideal, isso aí é uma observação minha, tá? Seria até ideal que toda casa de religião, independente da religião que for, toda tivesse um material para estudo. Por que seria ideal? Porque, assim, gente, a gente vai ficando velho, tá? A gente vai ficando velho e se a gente não passar o nosso conhecimento acaba morrendo com a gente. Não é verdade? Se a gente não distribuir o que a gente recebeu, quando a gente desencarnar, a gente vai morrer com aquilo. Essa é a minha inveja boa que eu tenho do Espiritismo.
Porque há vários e vários autores maravilhosos que escrevem sobre o Espiritismo, que escrevem sobre... E por isso até o Espiritismo virou uma ciência, porque estuda a parte da desencarnação, estuda a passagem, estuda o pós-desencarne, né? Então, esse é uma inveja boa que eu tenho no Espiritismo, porque o Espiritismo, tu vai na internet ali, tu acha várias obras escritas que te dão o apoio estrutural para te estudar e para te poder ter. Na Umbanda um pouco mais restrito. Tem alguma coisa que tem, mas são coisas muito... são autores assim muito que divergem em algumas coisas que tu tem que estar... sabe por quê? Porque é uma religião diferente. Porque é uma religião que se utiliza da incorporação, e às vezes muitos babás dizem assim, a minha gira tá certa, vou continuar assim porque tá bom, não preciso estudar, entendeu? Eu vou falar aquilo que o meu pai de santo me falou, vou transmitir para os meus filhos que vão aprender, é o boca a boca. Eu acho que isso perde um pouco, porque vamos supor assim, o Tiago tá lá, o Tiago aprendeu que azul é do céu. Aí o Tiago vai passar, azul é do céu, mas tem as nuvens brancas. O que aprendeu vai passar nuvens azul do céu, nuvens brancas, mas tem tons cinzas. Então, eu só estou dando exemplo, tá, gente? Muda um pouquinho, porque passa de pessoas para pessoas, vamos dizer assim, essa continuidade da informação, ela se dispersa um pouquinho, porque se torna, às vezes, repetitiva demais, e a pessoa às vezes vai esquecendo, não, vou botar isso aqui para complementar. Então na Umbanda há uma perda um pouco grande de informações por não estar ela documentada. Já no Espiritismo, não. Já no Espiritismo, se nós formos avaliar o quão grande a obra espírita hoje no Brasil e no mundo, né? Vocês podem passar dias e noites estudando, que vocês não saberão tudo, entendeu? Não saberão tudo, entendeu? Então, assim, essa é a diferença. Por que eu estou trazendo esse tema para vocês? Porque esses dias uma pessoa chegou para mim e disse assim, Umbanda é uma religião espírita, porque não sei o quê. E eu tive a gentileza de corrigi-lo. Eu digo, a Umbanda não é uma religião espírita, ela é sim uma religião espiritualista, onde ela trabalha com entidades e essas se manifestam para trazer o conforto. Tá? Né? Essas se manifestam, elas se manifestam para dar o passe. E no Espiritismo, como eu falei, o médium espírita trabalha muitas vezes ali conscientemente com todas as atribuições da sua mediunidade, né? Então por isso que eu trouxe esse tema para vocês, gente, porque assim, a diferença entre Espiritismo e Umbanda está na doutrina e na forma de cultuar as duas religiões. Mas as duas são irmãs porque são espiritualistas. São espiritualistas, tratam o médium, tratam a mediunidade igual, porque as duas tu precisa ter uma... como é que fala? Um estudo ou nós desenvolvemos, o espírita estuda. Então, nós fazemos o nosso desenvolvimento para aflorar a nossa mediunidade, e o médium espírita ele estuda para que ele possa chegar ao grau onde ele vai dar passe, ele vai fazer uma carta psicografada, entendeu? Então isso tudo é uma questão de conhecer e entender o processo de desenvolvimento das duas religiões. Desenvolvimento, quando eu falo, é o processo de caminho que a pessoa escolhe para.
Mas aí vocês vão me perguntar, tá, Tiago, mas a minha Umbanda lá que eu pratico lá, eu faço mesa branca. E ela é uma Umbanda Kardec. Tudo bem, mas para ela ser uma Umbanda, além de tu dar passagem para um caboclo, uma cabocla, uma entidade, tu crê também naquele teu processo que aquela entidade vem com o nome de um caboclo da mata. Ela não vem, por exemplo, não incorpora. Vou dar um exemplo, tá? Tudo aqui é exemplo, tá, gente? O Joãozinho não vai incorporar em ti, tá? Para poder dar passe ou poder se manifestar com né, para auxiliar os irmãos. Não, é o caboclo X que vai se manifestar, tá bom? Quando nós falamos em espiritismo, nós falamos que assim, espíritos já desencarnados, tá, auxiliam o médium e trazem aqueles espíritos que menos estão desenvolvidos para que eles possam se comunicar com familiares, se comunicar com entes queridos e trazer um conforto para aqueles que estão. Eu determinaria até isso, eu determinaria que o Espiritismo é uma religião que traz o conforto daqueles entes que já se foram. A Umbanda traz o conforto com entidades que são também espíritos consoladores, mas entidades onde é a manifestação e que fazem desta incorporação um auxílio para que se possa ter a descarga daqueles espíritos que ali estão. Bom, mas aí vocês vão entrar no assunto também, nós vamos entrar num assunto que também é a questão. E quando há uma casa aonde ali se faz cura, quando eu falo cura, cura mesmo, de cirurgias espirituais, de processos medicinais. O que é, Tiago? E essa casa também tem Umbanda. Bom, então nós podemos denominar esta casa, certo? Uma casa de Umbanda, porque ela tem o seu congar. Ah, e uma outra detalhe, só fazendo um ganchinho. No Espiritismo não tem congar, não tem nada. É só uma, pelo menos nas casas que eu fui, tá? É uma cruz, né? Um altar com uma cruz, lendo e fazendo o evangelho, entendeu? Só para dar esse ganho. Então, esta casa que eu disse, onde tem um congar de Umbanda, mas que eles trabalham com médicos, quer dizer que é uma casa de Umbanda, porém com denominações Kardec, aonde eles também fazem o processo de leitura e fazem o processo de aprendizado do kardecismo. Então nós temos uma casa espírita, Umbanda kardecista, entendeu? Então quando eu chegar numa casa lá e a casa disser, no dia tal tem consulta com o doutor fulano, doutor ciclano, eu posso ali determinar e dizer que ali é uma Umbanda kardecista, entendeu? Porque ela também trabalha com os fundamentos de Allan Kardec, tá? Deixa eu só ver o nosso tempo. Tem mais um pedacinho. Tá aí, tá bom. Hoje o vídeo é mais curtinho, tá, gente? Então, assim, eu tenho comigo, tá? Que, mas eu posso ser espírita e posso ser umbandista? Pode. Nada impede de tu crer no espiritismo e trabalhar na Umbanda. Eu vou dar um exemplo. Eu acredito fielmente no espiritismo, mas a minha religião, o meu encontro espiritual, aonde eu me apego, é com a Umbanda. Eu jamais vou separar o espiritismo da Umbanda na minha forma de visualizar os dois. Agora, eu tenho que separar, sim, a forma de doutrina e a forma de como há o aprendizado da Umbanda e do Espiritismo. Agora, os dois caminham junto, entendeu? Porque o mesmo espírito que
pode se manifestar no Espiritismo, se manifesta na Umbanda. Mas aí ele se manifesta com o nome lá de Caboclo Ventania, mas no Espiritismo ele é um espírito consolador, um espírito de apoio, que não se manifesta incorporado, mas se manifesta trazendo com ele a energia para que os médios possam impor as mãos e fazer o passe ali, entendeu? E é maravilhoso, entendeu? Gente, vocês têm que... Quem gosta, quem adere a Umbanda, eu sempre digo assim, vão numa casa espírita e conheçam a doutrina espírita, porque ela é uma doutrina maravilhosa. É uma ciência que ela ramifica para várias outras religiões, não só a Umbanda, entendeu? Entendeu? Ela ramifica para várias religiões. Ela dá ciência, até isso eu soube essa semana, tá? Isso eu fiquei sabendo esta semana, tá? Que hoje, no século XXI, tá? Alguns hospitais, tá? Se utilizam do espiritismo, se utilizam do kardecismo para reforçar, tá? A melhora dos seus doentes. Práticas kardecistas, práticas espirituais são muito usadas, né, para que possa reforçar a sua, vamos dizer, o seu cunho, a melhora dos seus doentes. Então, para vocês verem que o Espiritismo é uma ciência, porque para vocês verem que o Espiritismo é uma forma de vida também, né? Como nós temos a Umbanda, como nós temos o kardecismo, como nós temos o budismo. Então, essas religiões, esses processos religiosos enriquecem a nossa vida. E eu não estou aqui puxando para o meu assado, não, gente. Eu estou dizendo que todo processo religioso que leva a Deus é rico, certo? O que o difere é a forma da crença, porque é como eu disse para vocês, eu sou um bandista, mas eu sei que o Espiritismo me leva em algum lugar. Eu sei que o kardecismo tem muito a contribuir com a Umbanda, né? Então eu sou obrigado, eu tenho que aceitar a doutrina espírita e preservar ela também, certo? Agora, é claro que nessa base espírita, eu me destaquei lá atrás, eu me destaquei na Umbanda. Porque a mim, o conforto espiritual da Umbanda me deu mais a acentuação que eu precisava. Vocês estão entendendo? Então, quando eu me refiro a Umbanda, eu me refiro a uma religião irmã do Espiritismo, mas espiritualista, de espiritualidade, ou seja, espiritual. Ela não é espírita. Tá bom, meus amores? Eu quis deixar essa mensagem para vocês. Deixa eu só ver o nosso horário aqui, que eu vou completar depois aqui. Ótimo. Tá? Eu quis deixar essa mensagem para vocês, tá? Porque me chegou essa pergunta, me chegou essa dúvida, e não é só de um, é de vários, porque às vezes chega numa casa espírita, também se usa branco em algumas casas espíritas, né? Chega lá, a pessoa está dizendo, é Umbanda, né? E não é. Aí às vezes a pessoa se frustra, porque chega lá, acha que vai ter um caboclo lá trabalhando e não tá. Às vezes o caboclo está do lado trabalhando, mas ele não tem aquele rito. E também não há tambor, não há nenhum tipo de ponto, ou seja, nenhum tipo de música para invocar as entidades, porque não há entidade. Por isso o espiritismo, entendeu? Certo? Eu acho que a gente tem que estudar. Como eu disse para vocês, eu sinto inveja do espiritismo, porque a Umbanda tem muita pouca obra para a gente, não é que tenha muita pouca, é que as obras são muito repetidas. O mesmo autor que escreve uma coisa, escreve a mesma outra coisa, entendeu?
eu me sinto carente de não ter a diversificação estrutural e de material que o Espiritismo tem. Porque se você for, vamos dizer assim, se você pegar uma federação espírita, nossa, você passa o ano inteiro lendo, entendeu? Uma biblioteca da Federação Espírita, você passa o ano inteiro lendo, tá? Então, é isso que eu sou carente, mas é isso que eu tenho inveja, mas é uma inveja boa, né? Que eu acho que a Umbanda tinha que ter mais conteúdo impresso, conteúdo à disposição dos babás, porque, poxa, a gente é zelador de santo, a gente sabe porque alguém passou pra gente. Agora, a verdade absoluta é aquela lá de trás, e às vezes ela é conturbada por causa do passar do tempo. Certo, meus irmãos? O meu axé a todos, o meu saravá. Eu quero lembrar vocês que a nossa agenda está aberta para o jogo de búzios, tá? E no Espiritismo, só para fazer um gancho, não tem oráculo nenhum, entendeu? Não existe oráculo espírita, tá? Eles não se utilizam de oráculo nenhum. Eles se utilizam apenas da mediunidade que ali eles se preparam para atender as pessoas. Certo? É muito interessante. Eu quero convidar vocês para, quando vocês puderem, ir a um centro espírita, porque é de uma riqueza maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair de lá muito bem, certo? Então, o meu grande beijo, o meu grande saravá, tá? A nossa agenda está sempre aberta, só marcar consulta, certo? Então, quando perguntarem para vocês o que é a Umbanda, vocês agora sabem dizer que é uma religião espiritualista e não uma religião espírita, porque espírita é a pessoa que pratica o espiritismo, né? E a gente tem que beijo a Carla, que é uma das nossas, que está aqui visualizando a mensagem, ela é espírita, né? E ela eu até não vou falar, ver o grau dela, mas ela já trabalhou com o espiritismo, e ela pode provar o que eu estou dizendo, que o espiritismo, a mediunidade, ela pode dar o ok nesse vídeo, porque ela é espírita. E eu, no caso, sou espiritualista umbandista, certo? O meu beijo para vocês, até domingo que vem, certo? O meu axé, o meu saravá, e que Deus abençoe a semana de vocês, certo? Que Oxalá cubra vocês com o manto sagrado de segunda a sexta-feira, certo? Fiquem com Deus.